avanço nosso, mas não impediram a gente crescer. Voltar um pouquinho para a prática aí do dia 1 do ano que vem, Renan. Existe uma questão de governabilidade que tem sido abordado, né? Muitos dos projetos do Missão são de desmonte de certos arcabouços que acho até super necessários. Por exemplo, a extinção aí de 70% dos municípios do Brasil, coisa que é óbvia para quem tiver um mínimo noção matemática, um golaço sim implementado, mas precisa que você vai precisar de maioria constitucional para PEC, 300 e poucos votos, de caras que você está pedindo para eles desmontarem a própria base de prefeitos, a desvinculação de receita, quer dizer, como é que você vai fazer na prática para 300 deputados que estão montados nesse sistema cortar as próprias tetinhas? Isso já aconteceu antes na história do Brasil, história recente do Brasil. O Congresso vota às vezes contra o próprio Congresso. Eu dei o exemplo agora da lei de responsabilidade fiscal. Imagina os partidos da época, do Centrão da época, PFL, etc., votando nisso. E votaram. No fim do dia você consegue fazer um convencimento, há um grau de convencimento e há um grau até de republicanismo mesmo no Centrão. Agora, para ser muito pragmático com você, eu venho falando isso em todas as entrevistas, eu vou ter que compor governo. Eu já estou avisando para ninguém ter nenhuma surpresa. Eu vou entrar lá, eu vou ter que compor governo. Porque nós temos um regime nosso que é semi-presidencialista na prática. Então você ganha a eleição para presidente, você tem que ganhar uma eleição no parlamento. É loucura, um regime maluco, mas terei que fazer isso. Então eu terei que fazer uma composição. O que eu vou criar são as regras para a composição. Não vai ter bandido no nosso governo. E isso acontece em regimes parlamentaristas, eu acho que a gente precisa trazer essa cultura para cá. Há de ser feita uma resolução por parte de todos os partidos, que é vinculante sobre as bancadas, para estou compondo o governo, a resolução obriga a bancada inteira a votar na agenda do governo. Senão não tem nenhum sentido o que acontece hoje, em que o PSD do Kassab está no governo Lula, estava no governo Flávio, e vota em matérias do governo dependendo da matéria do governo. É ou não é governo? Então você precisa criar uma resolução, você precisa amarrar para ter uma maioria que nunca será uma maioria de PEC. Vai ser uma maioria simples, uma maioria tênue. Boto essa, uma maioria precária. Outro elemento que é fundamental para as reformas... Os principais pontos precisam de PEC, certo? Da tua proposta. Grandes pontos precisam. A lei de responsabilidade gerencial... O PL, imagino, vai estar dentro do governo, um PL da vida à esquerda? Desde que ele não me mande um deputado horroroso para compor. Eventualmente um Rogério Marinho é um cara bom para compor um ministeriado que possa ter o PL participando. Existem pessoas decentes ali dentro. Bem menos do que a direita imagina, mas acho que acredito que mais do que eu costumo vociferar por aí. Então, haverá. Eu terei que ter a engenharia disso e a capacidade de fazer, e já estou avisando de antemão para não ficar com ilusão para ninguém, para não ficar metendo estelionato eleitoral. Há um outro elemento, entretanto, que é um elemento funcional, sistêmico, que todo mundo vai gostar no Congresso. Especialmente na parte orçamentária e para a gente passar reformas pró-mercado e reformas de ajuste fiscal. As emendas não serem mais determinadas pelo aumento de receita. As emendas têm que ser determinadas pela quantidade de espaço fiscal discricionário que é feito orçamento. Então, a cenourinha na frente do parlamentar tem que ser corte de gastos obrigatórios para sobrar espaço discricionário, que para nós é investimento, e havendo espaço de investimento, o share de emenda deles vai flutuar ali. Então, o Congresso vai funcionar ele próprio como um agente fiscal. Isso vai facilitar muito passar PECs, porque uma parte das PECs que a gente precisa passar serão em matéria fiscal. O grosso delas. Haverá alguma coisa que é para a área de segurança pública? Que legal, mas hoje, mesmo no governo Lula, já passa PEC em matéria de segurança pública. Segurança pública não será um grande problema para você formar grandes maiorias para resolver. Inclusive, mesmo o Centrão vai se eleger em parte com discurso também de segurança. Agora, para fiscal, a gente tem que criar os gatilhos fiscais para permitir geração de governabilidade, com o Centrão entendendo que votar a favor disso é bom para ele. E alguma coisa em relação ao controle das PECs, das emendas? Sim. Que hoje em dia a maior fonte de rolo é emenda, vai para uma cidade tal, o prefeito é primo do outro, que vai gastar lá, não tem TCU lá, não tem Tribunal de Contas, não tem nada para fiscalizar. Sim. É um no cravo e um na ferradura. Você tem que... Já que hoje, eu falo muito, eu dei uma entrevista recentemente falando isso. Hoje o deputado, por mais que pareça que ele esteja empoderado por causa das emendas, na verdade ele é como se fosse uma pessoa que está viciada em crack, é um usuário de crack. Para funcionar o efeito da emenda, ele precisa de cada vez mais emenda. Até porque tem outros deputados da região dele também usando emenda. Há a chegada da política de redes sociais que faz o custo-voto aumentar para ele. Então, ele precisa muito da emenda. Já que ele está desesperado por emenda, quanto mais eu botar a cenourinha, mais vai funcionar. E quanto mais eu fiscalizar, mais eu vou conseguir adequar. Porque todo mundo, e esse é um ponto, veja só como o mundo é irônico. Quem é o ministro que mais trabalha para arrumar a questão das emendas? É triste dizer, é o Flávio Dino.
o Flávio Dino hoje, e eu estou falando aqui na Brasil Paralelo, a gente tem que lidar com um mundo que é complexo. O Flávio Dino hoje é um ministro que combate penduricalhos, que combate super salário, e é um ministro, e é o mesmo ministro que está agora perseguindo jornalista. Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, e ele está indo para cima dos esquemas de emenda. É um mundo muito maluco em que o Flávio Dino está fazendo coisas boas, ao mesmo tempo está lá justificando a perseguição a jornalista e estava lá justificando e protegendo os envolvidos no escândalo do Banco Master. É um país muito maluco. Neste ponto, o Flávio Dino me será útil. E eu tendo um bom PGR livre e uma boa Polícia Federal funcionando, a própria fiscalização e a própria punibilização, vamos lá, a criminalização e a punição a políticos que fizeram esquemas com isso, vai começar a disciplinar o uso de emendas. Agora, o uso de emendas é realmente disciplinado, aí sim, na lei de responsabilidade gerencial. Porque a emenda, ela será vinculada às políticas públicas que aumentam os indicadores. Ou seja, o município que não está tendo um aumento do, sei lá, do fornecimento de água potável, o prefeito não vai poder construir a praça que eles ficam construindo aos montes. Ele não vai poder ficar botando, como a gente viu no Maranhão, bloquetes, que são uns paralelepípedos, que são horríveis, mal feitos, eles estragam em um ano e aí eles ficam num permanente estado de recapeamento, as vias ali. Não, nós vamos ter que fazer obras que são necessárias para bater as metas. Ali, portanto, a emenda funciona. E hoje os parlamentares, o que eles querem? Eles querem emenda para roubar e eles querem a emenda também para fazer a entrega da obra. Não vai ter o roubalheira, mas vai ter a entrega da obra. Eu acho que isso faz parte, infelizmente, da cultura política brasileira e meio que vai demorar para a gente tirar. A ideia do parlamentar executando orçamento virou uma jabuticaba e assim, a gente só não vai deixar, a gente não pode deixar o parlamentar atrapalhar a execução do orçamento. Mas estar lá na inauguração é uma coisa meio ridícula, meio old school, mas já que faz parte, terá que fazer parte. Renan, o Brasil me ensinou a ter muita... Renan, você citou, falando em jornalista, né? Você citou agora há pouco o caso do Flávio Dino lá no Maranhão, tá com esse problema com o jornalista. Nessa semana tivemos a decisão do Alexandre de Moraes. Muitos analistas têm classificado como uma quebra de sigilo da fonte, gerou muita crítica. Você mesmo classificou esse episódio como um exemplo de decisão ilegal que não deveria ser cumprida. Né? Você foi questionado sobre esse termo também. Pô, decisão ilegal eu não vou cumprir, e você pegou esse exemplo para mostrar um tipo de caso em que isso aconteceria. Mas como é que na prática o presidente da República, o Poder Executivo, impediria uma decisão como essa ser cumprida? No caso não é o presidente da República. Ali eu estou dando um exemplo de quando um poder ele descumpre não apenas um preceito constitucional, mas uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. E tem muita coisa que é cláusula pétrea, como, por exemplo, vamos falar que é a pena de morte. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes descumprisse outra cláusula de pétrea. Ele instituísse pena de morte contra adversários políticos. Aí uma polícia teria que cumprir essa pena de morte, um agente da Polícia Federal teria que cumprir, porque no rol de dispositivos que estão ali na cláusula pétrea, estão esses dois. Ele já descumpriu que é o sigilo de fonte, que é premissa para a existência do jornalismo. Nós estamos falando de um problema que está cruzando muitas linhas. Eu acho que quando eu dei o exemplo, é que o que foi colocado, isso foi uma discussão da Globo News. Então, eu vi aqui no chat, estão falando, não, você falou ali pro cara do antagonista. Pode ser que eu tenha dito na do Tales, antagonista, eu me lembro do papo com a Natuza. Mas nesse aqui, foi uma discussão, assim, com a Natuza, diretamente com a Sadi, sobre uma declaração minha pro Pimentel no podcast, em que eu estava falando um caso prático. Estou no meio de uma operação policial numa favela. Forças de segurança estão subindo uma favela. Aí, de repente, vem uma DPF lá, a rede de sustentabilidade entra no STF pedindo para brecar aquilo, e aí vem uma canetada monocrática. Você está colocando em risco a vida dos policiais, das pessoas que delataram. Você está botando tudo aquilo em risco. Eu não vou cumprir essa decisão porque ela é ilegal. Se eu cumprir todo o rito que é previsto na Constituição para aquilo, é de uma insegurança jurídica atroz, uma decisão monocrática num tema muito sensível ser cumprida imediatamente. E não é o presidente que determina isso, desculpa, é a AGU. O presidente chega para a AGU. Só que é legal? Não, não é legal. Ah, não é legal? Então pera, eu vou discutir. Agora, se o cumprimento dessa ordem ilegal gerar um dano social enorme, é de responsabilidade do presidente agir. É uma questão de responsabilidade. E outra coisa, logicamente, se não veio uma decisão monocrática determinando que, sei lá, a alocação de uma tribo indígena estava no ponto A, vai para o ponto B, lógico que você não vai ficar entrando, né, não é um descumpridor de pequenas causas, né? Mas estou falando de grandes temas nacionais e diante de grandes ilegalidades, você vai ter que estabelecer um freio, como em outros casos foram estabelecidos. Eu citei uma vez que o senhor Renan Calheiros, ele não aceitou uma interferência no poder dele, e olha que é o Renan Calheiros, que foi um pedido de afastamento vindo do Marco Aurélio, porque ele era presidente de um determinado poder, e falou, não, aqui não. E não aceitou aquela decisão monocrática, e a decisão foi posteriormente revista pelos pares lá no STF. Ou seja, no fim do dia, já aconteceu casos assim.
É uma discussão clara que o próprio STF já tem um julgado sobre isso, e o julgado se diz, decisão ilegal não se cumpre. Isso é um julgado do STF. Então, se o STF já disse isso, é básico. Porque, veja, nós não vivemos um regime normal. Eu já citei que a base da democracia brasileira é a compra de voto, e o topo dela é uma crise institucional entre os poderes. Então, falar que a gente está num regime de normalidade em que um está passando sobre prerrogativa do outro é ilusão. Um presidente da República vai ter que ter a responsabilidade da maneira mais pacífica possível recolocar todo mundo na sua caixinha. E vai ter que acontecer isso, senão a gente vai ficar vivendo num regime que é anormal.